A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente que vocês são inscritos. Iremos começar o culto nesta madrugada 3/3/2026, terça-feira 00:53 da madrugada. Em Atos capítulo 20, resumo do capítulo. Depois desses acontecimentos, Paulo volta para Jerusalém, onde irá enfrentar novos perigos e aprisionamento. No caminho a rever igrejas na Macedônia 21:6, em Troade ele prega durante toda a noite, o que levou um jovem assistente a adormecer. Quando o moço chamado Eutico cai de uma janela e morre, Paulo o reanima, VV 7:12. No entanto, as tensões decorrentes do encontro de Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso, ao revelar seu desejo de ir a Jerusalém, despeito das constantes advertências do Espírito Santo de que o esperavam cadeia e tribulações, VV 3:24, e se revelar inúteis. As pessoas reunidas com lágrima, na medida em que Paulo declara que muito provavelmente não mais o verão, aproveita para advertir os líderes do perigo emergente, contra o qual devem proteger a igreja, VV 25:31. Depois de terem orado junto, Paulo declara aos seus queridos amigos que jamais voltarão a vê-lo. Todos choram, VV 32:38. Versículo-chave 20-24. Mais importante do que a vida. Aplicação pessoal: se não estamos comprometidos com coisas mais importantes do que a nossa própria vida, significa que essas coisas não têm significado algum. E isso aí que é importante. Se não estamos comprometidos com coisas mais importantes do que a nossa própria vida, significa que essas coisas não têm significado algum. É como muitas pessoas estão vivendo nos dias de hoje. A vida deles não tem significado algum. É só inferno e lago de fogo que está esperando eles. Porque eles não querem mudar a vida. Entendeu? Não quer mudar de vida. Continuando, conceito-chave. Ressurreição, P658, arrependimento, P780, fé, P35, 740, certificado, P824, Espírito Santo, P73, 744. Destaque: o primeiro dia da semana, 27. Esta é a primeira reverência taxativa em Atos do uso do domingo, como dia dedicado à adoração pelo cristianismo. Veja também JO 20:19-26, 1 CO 16:2 e AP 1:10. Para partir o pão, 27. Não se trata de participar de uma refeição, mas de celebrar a ceia do Senhor. Tá vendo, meus irmãos e irmãs? Quem não celebra a ceia não tem comunhão com o Criador. Não tem comunhão com o Criador. Por que que eu, pastor Simão, e Daniel Evangelista, nós participamos do pão? Porque nós temos comunhão. Porque não se trata de participar só de uma refeição, mas é de celebrar a ceia do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Jeová, que veio uma vez aqui na terra e vai voltar a segunda vez para buscar só os escolhidos. Só aqueles que estão em comunhão. Tá vendo? Não se trata de participar de uma refeição, mas de celebrar a ceia do Senhor. Então, a ceia é importante. Quem não participa da ceia, lá no reino do Pai, não entrará de jeito nenhum. Continuando, constrangido pelo Espírito, vídeo 22. De maneira compulsiva, Paulo descreve sua resposta a uma orientação interior bastante forte de voltar a Jerusalém. Segundo alguns, apesar do alerta procedendo do Espírito Santo, que o esperam prisão e tribulação, V23. Paulo ainda assim viaja para Jerusalém contra a vontade de Jeová. Contudo, não há incompatibilidade alguma entre o direcionamento de Jeová ao guiar um crente para o perigo e a advertência dos riscos decorrentes. É claro que Jesus sabia o que o esperava ao percorrer o mesmo caminho para Jerusalém e a cruz. Paulo também sabia, semelhante ao Salvador, decidiu seguir a direção de Cristo sem se importar com o custo a ser pago. O Evangelho da Graça de Jeová, 20:24-32. A graça é um dos mais significativos conceitos da Escritura. Pode ser definida como as ações livres de Jeová com base na morte de Jesus, motivada pelo amor, para redimir todos que crerem a fim de fazê-los justos. Dicionário Expositivo de Palavras da Lei, Zordevan, 1985, P319.
O Evangelho da Graça de Jeová. Não adianta querer só graça se você não é convertido. Se você não obedece os dízimos da oferta e não obedece à igreja. A graça nunca vai te salvar. Porque tem pessoas que confundem a graça, que não vai fazer nada, não precisa fazer nada para a igreja, não precisa fazer nada para o pastor, não precisa fazer nada para a igreja, não precisa dizimar e ofertar, não precisa ler a palavra, não precisa jejuar, não precisa santificar. Eles acham que só a graça vai salvar, mas não vai. Ali já está dizendo só os que crerem de verdade. O que crê é o quê? É obedecer. Entendeu? Ela a fim de fazer o quê? Justos. Continuando, a palavra grega charis indica benevolência. Ou favor. No Novo Testamento é transformado num termo técnico, teológico, a descrever a atitude de Jeová para com os atos de salvação, praticada em benefício da humanidade pecaminosa. Viu? A humanidade é pecaminosa, tá vendo? Toda a humanidade é pecaminosa. Entendeu? Toda a humanidade, é o mundo inteiro, não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Por quê? Quem não tem Jeová não tem Jesus, não tem Espírito Santo. Quem não devolve os dízimos da oferta, quem não vem à igreja, quem não aprende com os cultos, quem não obedece o pastor, é pecaminoso, é um ser humano pecaminoso. É um homem, uma mulher pecaminoso e uma criança pecaminoso. Continuando, a graça no Antigo Testamento é vista nas expressões do salmista como a incapacidade que os move a apelar a Jeová por misericórdia e a confiança de que serão atendidos. No Novo Testamento, no entanto, a graça se transforma na chave que proporciona aos seres humanos uma perspectiva totalmente nova no relacionamento pessoal com Jeová. Tá vendo lá? Não confunde graça achando assim, eu estou salvo pela graça. Não, a graça não vai te salvar, não. O que vai te salvar é o relacionamento. Eu estava falando dele, ó. Tem que ter relacionamento pessoal com Jeová. Lá em Romanos 3, Paulo deixa claro que todas as pessoas são pecadoras, sem qualquer perspectiva de serem justificadas por si mesmas. Tá vendo? Ninguém vai salvar a si mesmo. É que eu sempre já falei. Nenhum homem, nenhuma mulher vai se salvar a si mesmo. Nem criança, nem adolescente, nem jovem. Ninguém vai salvar a si mesmo. Quem adora a si mesmo nunca será salvo em nada desse mundo. E nem fora. Igual está escrito ali, ó. Paulo deixa claro que todas as pessoas são pecadoras, sem qualquer perspectiva de serem justificadas por si mesmas. Assim Jeová agiu em Cristo, para desvelar uma justiça que não tem relação alguma com a lei ou com as obras humanas, mas que é concedida gratuitamente por Jeová em decorrência da fé em Jesus. Ainda mais impressionante é a revelação desse gesto grandioso da graça, somente pela ação de Jeová em se transformar num ser humano, tomando sobre si os nossos pecados e pagando toda a pena que merecem, é que poderia nos declarar justos diante de seus olhos. Olha lá, ainda mais impressionante é a revelação desse gesto grandioso da graça somente pela ação de Jeová em se transformar num ser humano, tomando sobre si o nosso pecado e pagando toda a pena que merecem, é que poderia nos declarar justos diante de seus olhos. Jamais conseguiremos descobrir a profundidade do que o Novo Testamento chama de a graça de Jeová. Passagens importantes sobre a graça que podem nos ajudar a vislumbrar seu significado incluem Romanos 3, acima, Romanos 4, que mostra que a graça não é incompatível com o ensinamento do Antigo Testamento sobre a salvação. Romanos 11, que comprova a história sagrada ao demonstrar a graça nos atos passados de Jeová. Efésios 2, que resume a ameaça da condição da humanidade perdida. E afirma, mas Jeová, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. VV 4, 5, tá vendo? Mas ali não está querendo dizer que só a graça vai te salvar, não. Você obedecer a palavra. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Mas a graça não vai salvar, não. O que vai salvar é obedecer. Vai estar escrito ali, obedecer a palavra. É você vocês abandonar o pecado. Quando eu falei pela graça sois salvos, não é que a graça vai salvar vocês, né? É a obediência. E vai estar escrito, tem mais prazer em obedecer do que sacrificar. Tem pessoa que sacrifica, mas não tem nada. Entendeu? A graça é importante? Sim, só vai ser salvo pela graça quando obedecer. Quando obedecer os irmãos à oferta, vir à igreja, ser fiel à igreja, assistir os cultos, aprender com os cultos, aí vai ser salvo. Mas agora,
A pessoa que não dizima, não oferta, não vem à igreja, não faz nada para o pastor, não estuda a palavra, não jejua, não consagra. Acham que vai ser salvo? Não vai. A graça não vai te salvar. Entendeu? Só a obediência. Aí sim. Aí vai ser salvo. Entendeu? É isso que está querendo dizer. Porque tem pessoa que confunde. Eu não preciso fazer nada, só a graça já basta. Então continua vivendo a graça, você vai entrar lá em cima. Não vai. Vamos agradecer. Soberano Javal, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto nesta madrugada de hoje. Abençoe somente os inscritos e somente os dizimistas e ofertantes. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Nós estamos aprendendo ainda. Tópico focalizado no esboço, Jerusalém, Samaria, gentios, mundo, prisão. Até o próximo culto e o próximo vídeo.